Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse estas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho. Há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro. Era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso em vão a dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora e que ninguém chamará mais. E o rumor triste, vago, brando das cortinas ia acordando dentro em meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e com efeito disse: é visita amiga e retardada que bate a estas horas tais. É visita que pede a minha porta entrada. Há de ser isso e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte, não mais vacilo e desta sorte falo. Imploro de vós, ou senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora, mas como eu, precisando de descanso, já cochilava, e tão de manso em manso batestes, não fui logo prestemente certificar-me que aí estais, disse. A porta escancaro, acho a noite somente a noite, e nada mais. Com longo olhar escruto a sombra que me amedronta, que me assombra, e sonho que nenhum mortal haja sonhado, mas o silêncio amplo e calado, calado fica, a quietação quieta, só tu, palavra única e dileta, Lenora, tu, como um suspiro escasso da minha triste boca sais, e o eco que te ouviu murmurou-te no espaço. Foi isso apenas, nada mais. Entro com a alma incendiada. Logo depois, outra pancada. Soa um pouco mais forte. Eu voltando-me a ela. Seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos! Eia, fora o temor, eia! Vejamos a explicação do caso misterioso dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso. Obra do vento e nada mais. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lord ou de uma lady. E pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais. Trepa no alto da porta, em um busto de Palas. Trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com um gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento. E eu disse: ó, tu, que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas sem topete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes senhoriais. Como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que lhe eu fazia, ficou atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe a entendera. Na verdade, jamais homem ha visto cousa na terra semelhante a isto. Uma ave negra, friamente posta num busto acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é seu nome,
nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que ali disse toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma, não chegou a mexer uma só pluma. Até que eu murmurei: perdi outrora tantos amigos tão leais, perderei também este em regressando à aurora. E o corvo disse: nunca mais. Estremeço. A palavra ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino há castigado, tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou na amargura e última cantiga esse estribilho: nunca mais. Segunda vez, neste momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera, achar procuro a lúgubre quimera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave do medo grasnando a frase nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjeturando, não lhe falava mais, mas se não lhe falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjeturando fui, tranquilo, a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam, e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar mais denso todo se enchia de um incenso, obra de serafins que pelo chão roçando do quarto estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então: um Deus sensível manda repouso à dor que te devora destas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida essa extinta Lenora. E o corvo disse: nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre escuta. Ou venha tudo o inferno onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado venhas do temporal que te há lançado nesta casa onde o horror profundo tem os seus lares triunfais. Dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse: nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, atende, por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala! Dize a esta alma se é dado ainda escutá-la no Éden celeste, a virgem que ela chora nestes retiros sepulcrais, essa que ora nos céus anjos chamam Lenora. E o corvo disse: nunca mais. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas, cessa e cessa, clamei, levantando-me, cessa! Regressa ao temporal, regressa à tua noite, deixa-me comigo, vai-te, não fique no meu casto abrigo pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse: nunca mais. E o corvo aí fica,
Ei-lo trepado no branco mármore lavrado da antiga Palas. Ei-lo imutável, ferrenho. Parece, ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhando. A luz caída do lampião sobre a ave aborrecida no chão espraia triste sombra. E for daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca, nunca mais. Para muito estranha, embora muito familiar narrativa que estou a escrever, não espero nem solicito crédito. Louco, em verdade, seria eu para esperá-lo num caso em que meus próprios sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Contudo, louco não sou e com certeza não estou sonhando. Mas amanhã morrerei, e hoje quero aliviar minha alma. Meu imediato propósito é apresentar ao mundo, plena, sucintamente, sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizam, me torturaram e me aniquilaram. Entretanto, não tentarei explicá-los. Para mim, apenas se apresentam cheios de horror. Para muitos parecerão menos terríveis do que grotescos. Mais tarde, talvez, alguma inteligência se encontre que reduza meu fantasma a um lugar comum. Alguma inteligência mais calma, mais lógica, menos excitável do que a minha, e que perceberá nas circunstâncias que pormenorizo com terror apenas a vulgar sucessão de causas e efeitos bastante naturais. Salientei-me desde a infância pela docilidade e humanidade de meu caráter. Minha ternura de coração era mesmo tão notável que fazia de mim motivo de troça de meus companheiros. Gostava de modo especial de animais, e meus pais permitiam que eu possuísse grande variedade de bichos favoritos. Gastava com eles a maior parte do meu tempo, e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava comida e os acariciava. Esta particularidade de caráter aumentou com o meu crescimento, e na vida adulta, dela extraía uma de minhas principais fontes de prazer. Aqueles que têm dedicado a afeição a um cão fiel e inteligente, pouca dificuldade têm em explicar a natureza ou a intensidade da recompensa que daí deriva. Há qualquer coisa no amor sem egoísmo e abnegado de um animal que atinge diretamente o coração de quem tem tido frequentes ocasiões de experimentar a amizade mesquinha e a fidelidade frágil do simples homem. Casei-me ainda moço e tive a felicidade de encontrar em minha mulher um caráter adequado ao meu. Observando minhas predileções pelos animais domésticos, não perdi a ela a oportunidade de procurar os das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este, por último, era um belo animal, notavelmente grande, todo preto, e de uma sagacidade de espantar. Ao falar da inteligência dele, mulher que no íntimo não tinha nem um pouco de superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que olhava todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não que ela se mostrasse jamais séria preocupação a respeito desse ponto. E eu só menciono isso final pelo simples fato de justamente agora ter me vindo à lembrança. Plutão. Assim se chamava o gato. Era o meu preferido companheiro. Só eu lhe dava de comer
e ele me acompanhava por toda parte da casa por onde eu andasse. Era mesmo com dificuldade que eu conseguia impedi-lo de acompanhar-me pelas ruas. Nossa amizade durou dessa maneira muitos anos, nos quais meu temperamento geral e meu caráter, graças à diabólica esperança, tinham sofrido, coro de confessá-lo, radical alteração para pior. Tornava-me dia a dia mais taciturno, mais irritável, mais descuidoso dos sentimentos alheios. Permiti-me mesmo usar linguagem brutal para com a minha mulher. Por fim, cheguei mesmo a usar a violência corporal. Meus bichos, sem dúvida, tiveram que sofrer essa mudança de meu caráter. Não somente descuidei-me deles, como os maltratava. Quanto a Plutão, porém, tinha para ele ainda suficiente consideração que me impedia de maltratá-lo, ao passo que não tinha escrúpulo em maltratar os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro, quando por acaso ou por afeto se atravessassem em meu caminho. Meu mal, contudo, aumentava, pois que outro mal se pode comparar ao álcool? E por fim, até mesmo Plutão, que estava agora ficando velho e em consequência um tanto impertinente, até mesmo Plutão começou a experimentar do meu mau temperamento. Certa noite, de volta a casa bastante embriagado de uma das tascas dos subúrbios, supus que o gato evitava minha presença. Agarrei-o, mas nisto, amedrontado com a minha violência, ele me deu uma leve dentada na mão. Uma fúria diabólica apossou-se instantaneamente de mim. Cheguei a desconhecer-me. Parecia que a alma original me havia abandonado de repente o corpo, e a uma maldade mais do que satânica, saturada de álcool, fazia vibrar todas as fibras do meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete, abri e agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei-lhe um dos olhos da órbita. Coro, abraso-me, estremeço ao narrar a condenável atrocidade. Quando com a manhã me voltou a razão, quando com o sono desfiz os fumos da noite de orgia, experimentei uma sensação meio de horror, meio de remorso pelo crime de que me tornara culpado. Mas era, quando muito, uma sensação fraca e equívoca, e a alma permanecia insensível. De novo mergulhei em excessos e logo afoguei no vinho toda a lembrança de meu ato. Enquanto isso, o gato pouco a pouco foi sarando. A órbita do olho arrancado tinha, é verdade, uma horrível aparência, mas ele parecia não sofrer mais nenhuma dor. Andava pela casa como de costume, mas era de esperar. Fugia com extremo terror à minha aproximação. Restava-me ainda bastante de meu antigo coração para que me magoasse, a princípio, aquela evidente aversão por parte de uma criatura que tinha sido outrora tão amada por mim. Mas esse sentimento em breve deu lugar à irritação. E então apareceu, como para minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade. Desse espírito não cuida a filosofia. Entretanto, tenho menos certeza da existência de minha alma do que de ser essa perversidade um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indivisíveis faculdades primárias ou sentimentos que dão direção ao caráter do homem. Quem não se achou centenas de vezes a cometer um ato vil ou estúpido sem outra razão senão a de saber que não devia cometê-lo? Não temos nós uma perpétua inclinação, apesar de nosso melhor bom senso, para violar o que é a lei, pelo simples fato de compreendermos que ela é a lei? O espírito da perversidade, repito, veio a causar minha derrocada final.
Foi esse anelo insondável da alma de torturar-se a si próprio, de violentar a sua própria natureza, de praticar o mal pelo mal, que me levou a continuar e, por fim, a consumar a tortura que já havia infringido ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, enrolei em seu pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas jorrando-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que ele me tinha amado e porque sentia que ele não me tinha dado razão para ofendê-lo. Enforquei-o porque sabia que assim fazendo estava cometendo um pecado mortal, que iria pôr em perigo a minha alma imortal, colocando-a, se tal coisa fosse possível, mesmo fora do alcance da infinita misericordiosa, do mais misericordioso terrível Deus. Na noite do dia no qual pratiquei essa crudelíssima façanha, fui despertado do sono pelos gritos de fogo! As cortinas de minha cama estavam em chamas, a casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguíssemos escapar ao incêndio. A destruição foi completa. Toda a minha fortuna foi tragada e entreguei-me desde então ao desespero. Não tenho a fraqueza de buscar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas estou relatando um encadeamento de fatos e não desejo que nem mesmo um possível elo seja negligenciado. Visitei os escombros no dia seguinte ao incêndio. Todas as paredes tinham caído, exceto uma. E esta era de um aposento interno, não muito grossa, que se situava mais ou menos no meio da casa e contra a qual permanecera a cabeceira de minha cama. O estuque havia, em grande parte, resistido ali à ação do fogo, fato que atribui a ter sido ele recentemente colocado. Em torno dessa parede reuniu-se compacta multidão e muitas pessoas pareciam estar examinando certa parte especial dela, com muita atenção, muito ávida e minuciosa. As palavras estranho, singular e expressões semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravada em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem fora reproduzida com uma nitidez verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em redor do pescoço do animal. Ao dar, a princípio, com essa aparição, pois não pude deixar de considerá-la senão isso, meu espanto e meu terror foram extremos. Mas, afinal, a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrava-me, tinha sido enforcado num jardim junto à casa. Ao alarme de fogo, esse jardim se enchera imediatamente de polvo, e alguém deve ter cortado a corda que prendia o animal à árvore e o lançara por uma janela aberta dentro de meu quarto. Isso fora provavelmente feito com o propósito de despertar-me. A queda de outras paredes tinha comprimido a vítima de minha crueldade de encontro à massa do estuque, colocando de pouco cuja cal com as chamas e o amoniaco do cadáver traçar então a imagem tal como a vimos. Embora assim prontamente procurasse satisfazer a minha razão, se não de todo a minha consciência a respeito do surpreendente fato que acabo de narrar, nem por isso deixou ele de causar profunda impressão na minha imaginação. Durante meses, eu não pude libertar do fantasma do gato. E nesse período, voltava-me ao espírito um vago sentimento que parecia remorso, mas não era. Cheguei a ponto de lamentar a perda do animal e de procurar entre as tascas ordinárias que eu agora habitualmente frequentava outro bicho da mesma espécie e de aparência um tanto semelhante com que substituí-lo.
Certa noite, sentado meio embrutecido num antro mais que infame, minha atenção foi de súbito atraída para uma coisa preta que repousava em cima de um dos imensos barris de genebra ou de rum que constituíam a principal mobília da sala. Estivera a olhar fixamente para o alto daquele barril durante alguns minutos, e o que agora me causava surpresa era o fato de que não houvesse percebido mais cedo a tal coisa ali situada. Aproximei-me e toquei-a com a mão. Um gato preto. Um gato bem grande, tão grande quanto Plutão, e totalmente semelhante a ele, exceto em um ponto. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo, mas este gato tinha uma grande, embora imprecisa, mancha branca cobrindo quase toda a região do peito. Logo que o toquei, ele imediatamente se levantou, ronronou alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu satisfeito com o meu carinho. Era, pois, aquela a criatura mesmo que eu procurava. E imediatamente tentei comprá-lo ao taverneiro, mas este disse que não lhe pertencia o animal, nada sabia a seu respeito e nunca o vira antes. Continuei minhas carícias, e quando me preparei para voltar para casa, o animal deu mostras de querer acompanhar-me. Deixei que assim o fizesse, curvando-me às vezes e dando-lhe palmadinhas, enquanto seguia. Ao chegar a casa, ele imediatamente se familiarizou com ela e se tornou desde logo o grande favorito de minha mulher. De minha parte, depressa, comecei a sentir despertar-se em mim antipatia contra ele. Isso era precisamente o reverso do que eu tinha previsto. Mas não sei como ou porquê sua evidente amizade por mim antes me desgostava e aborrecia. Lenta e gradativamente, esses sentimentos de desgosto e aborrecimento se transformaram na amargura do ódio. Evitava o animal. Certa sensação de vergonha e a lembrança de minha antiga crueldade impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, abstive-me de bater-lhe ou de usar contra ele qualquer outra violência. Mas gradualmente, bem gradualmente, passei a encará-lo com indivisível aversão e a esquivar-me silenciosamente a sua odiosa presença, como a um hálito pestilento. O que me aumentou sem dúvidas meu ódio pelo animal foi a descoberta na manhã seguinte a que o trouxera para casa. O que aumentou sem dúvidas meu ódio pelo animal foi a descoberta na manhã seguinte a que eu o trouxera para casa, de que, como Plutão, fora também privado de um de seus olhos. Essa circunstância, porém, só fez aumentar o carinho de minha mulher por ele. Ela, como já disse, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimento que fora outrora o traço distintivo e a fonte de muitos dos meus mais simples e mais puros prazeres. Com a minha aversão àquele gato, porém, sua predileção por mim parecia aumentar. Acompanhava meus passos com a pertinência que o leitor dificilmente compreenderá. Em qualquer parte onde me sentasse, enroscava-se ele debaixo de minha cadeira ou pulava sobre meus joelhos, cobrindo-me com suas carícias repugnantes. Se me levantava para andar, metia-se entre meus pés quase a derrubar-me, ou cravando suas longas e agudas garras em minha roupa, subia dessa maneira até meu peito. Dessas ocasiões, embora tivesse o desejo ardente de matá-lo com uma pancada, era impedido de fazê-lo, em parte por me lembrar de meu crime anterior, mas principalmente, devo confessá-lo sem demora, por absoluto pavor do animal. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico, e contudo não saberia como defini-lo de outra forma. Tenho quase vergonha de confessar. Sim,
Mesmo nessa cela de criminoso, eu tenho quase vergonha de confessar que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido aumentados por uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. Minha mulher chamara mais de uma vez minha atenção para a natureza da marca de pelo branco de que falei e que constituía a única diferença visível entre o animal estranho e o que o havia matado. O leitor há de recordar-se que esta mancha, embora grande, fora a princípio de forma bem precisa, mas por leves gradações quase imperceptíveis que durante muito tempo a razão forcejou para rejeitar como imaginárias, tinha afinal assumido uma rigorosa precisão de contorno. Era agora a reprodução de um objeto que tremo em nomear, e por isso, acima de tudo, eu detestava e temia um monstro e ter-me-ia livrado dele se o ousasse. Era agora, digo, a imagem de uma coisa horrenda, de uma coisa apavorante. A imagem de uma forca. Oh, lúgubre e terrível máquina de horror, de crime, de agonia e de morte. E então, eu era verdade um desgraçado, mais desgraçado que a própria desgraça humana. E um bronco animal cujo companheiro eu tinha com desprezo destruído. Um bronco animal preparava para mim, homem formado à imagem do Deus Altíssimo, tanta angústia intolerável. Ai de mim, nem de dia nem de noite era-me dado mais gozar a bênção do repouso. Durante o dia, o bicho não me deixava um só momento, e de noite eu despertava a cada instante de sonhos de indivisível pavor, para sentir o quente hálito daquela coisa no meu rosto e o seu enorme peso, encarnação de pesadelo, que eu não tinha forças para repelir, oprimindo eternamente o meu coração. Sob a pressão de tormentos tais como estes, os fracos restos de bondade que haviam em mim sucumbiram. Meus únicos companheiros eram os maus pensamentos, os mais sombrios e maléficos pensamentos. O mau humor de meu temperamento habitual aumentou, levando-me a odiar todas as coisas e toda a humanidade. Minha resignada esposa, porém, era mais constante e mais paciente vítima das súbitas, frequentes e indomáveis explosões de uma fúria a que agora eu me abandonava cegamente. Certo dia ela me acompanhou para alguma tarefa doméstica até a adega do velho prédio que nossa pobreza nos compelira a ter de adaptar. O gato desceu os degraus seguindo-me e quase lançou-me ao chão, exasperando-me até a loucura. Erguendo o machado, esquecendo na minha cólera o medo pueril que tinha até ali sustido minha mão, descarreguei um golpe no animal que teria, sem dúvida, sido instantaneamente fatal, se eu houvesse assestado como desejava. Mas esse golpe foi detido pela mão de minha mulher. Espicaçado por esta intervenção, com uma raiva mais do que demoníaca, arranquei meu braço de sua mão e enterrei o machado no seu crânio. Ela caiu morta imediatamente, sem um gemido. Executado tão horrendo crime, logo e com inteira decisão entreguei-me à tarefa de ocultar o corpo. Sabia que não podia removê-lo da casa nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Muitos projetos me atravessavam a mente. Em dado momento, pensei em cortar o cadáver em pedaços miúdos e queimá-los. Em outro, resolvi cavar uma cova para ele no chão da adega. De novo, deliberei lançá-lo no poço do pátio, metê-lo num caixote como uma mercadoria com os cuidados usuais e mandar um carregador retirá-lo de casa. Finalmente, detive-me e considerei um expediente bem melhor que qualquer um destes.
Decidi emparedá-lo na adega, como se diz que os monges da Idade Média emparedavam suas vítimas. Para um objetivo semelhante, estava a adega bem adaptada. Suas paredes eram de uma construção descuidada e tinham sido ultimamente recobertas por completo de um reboco grosseiro, cujo endurecimento a umidade da atmosfera impedira. Além disso, em uma das paredes havia uma saliência causada por uma falsa chaminé ou lareira que fora tapada para não se diferenciar do resto da adega. Não tive dúvidas de que poderia prontamente retirar os tijolos naquele ponto, introduzir o cadáver e emparedar tudo como antes, de modo que olhar algum pudesse descobrir qualquer coisa suspeita. E não me enganei nesse cálculo. Por meio de um gancho, desalojei facilmente os tijolos e, tendo cuidadosamente depositado o corpo contra a parede interna, sustentei-o nessa posição, enquanto, com pequeno trabalho, repus toda a parede no seu estado primitivo. Tendo procurado argamassa, areia e fibra, com todas as precauções possíveis, preparei um estuque que não podia ser distinguido do antigo e com ele cuidadosamente recobri o novo entijolamento. Quando terminei, senti-me satisfeito por ver que tudo estava direito. A parede não apresentava a menor aparência de ter sido modificada. Fiz a limpeza do chão com o mais minucioso cuidado. Olhei em torno com ar triunfal e disse a mim mesmo: aqui, pelo menos, pois, meu trabalho não foi em vão. Tratei em seguida de procurar o animal que fora a causa de tamanha desgraça, pois resolvera, afinal, decididamente matá-lo. Se tivesse podido encontrá-lo naquele instante, não poderia haver dúvida a respeito de sua sorte. Mas parecia que o manhoso animal ficara alarmado com a violência de minha cólera anterior e evitava arrostar a minha raiva do momento. É impossível descrever ou imaginar a profunda e abençoada sensação de alívio que a ausência da detestada criatura causava no meu íntimo. Não me apareceu durante a noite, e assim, por uma noite, pelo menos desde que ele havia entrado pela casa, dormi profunda e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de uma morte na alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e, no entanto, o meu carrasco não apareceu. Mais uma vez, respirei como um livre. Aterrorizado, o monstro abandonara a casa para sempre. Não mais o veria. Minha aventura era suprema. Muito pouco me perturbava a culpa de minha negra ação. Poucos interrogatórios foram feitos e tinham sido prontamente respondidos. Dera-se mesmo uma busca, mas sem dúvida nada foi encontrado. Considerava assegurada a minha futura felicidade. No quarto dia depois do crime, chegou bastante inesperadamente à casa um grupo de policiais, que procedeu de novo à investigação dos lugares. Confiando, porém, na impenetrabilidade do meu esconderijo, não senti o menor incômodo. Os agentes ordenaram-me que os acompanhasse em sua busca. Nenhum escaninho ou recanto deixaram inexplorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram à adega. Nenhum músculo meu estremeceu. Meu coração batia calmamente, como o de quem dorme o sono da inocência. Caminhava pela adega de ponta a ponta, cruzei os braços no peito e passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais ficaram inteiramente satisfeitos e prepararam-se para partir. O júbilo de coração era demasiado forte para ser contido. Ardia por dizer ao menos uma palavra a modo de triunfo e para tornar indubitavelmente segura a certeza neles
de minha inculpabilidade. Senhores, disse por fim, quando o grupo subia a escada, sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, esta é uma casa muito bem construída. No violento desejo de dizer alguma coisa com desembaraço, eu mal sabia o que ia falando. Posso afirmar que é uma casa excelentemente bem construída. Essas paredes... Já vão indo, senhores. Essas paredes estão solidamente edificadas. Por simples frenesi de bravata, bati pesadamente com uma bengala que tinha na mão justamente naquela parte do entijolamento, por trás do qual estava o cadáver da mulher de meu coração. Mas praza a Deus proteger-me e livrar-me das garras do demônio. Apenas mergulhou no silêncio a repercussão de minhas pancadas e logo respondeu uma voz do túmulo. Um gemido, a princípio velado e entrecortado como o soluçar de uma criança, que depois rapidamente se avolumou num grito prolongado, alto e contínuo, extremamente anormal e inumano. Um urro, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo, como se do inferno se pode erguer a um tempo das gargantas dos danados na sua agonia e dos demônios que exultam na danação. Loucura seria falar de meus próprios pensamentos. Desfalecendo, recuei até a parede oposta. Durante 1 minuto, o grupo que se achava na escada ficou imóvel, no paroxismo do medo e do pavor. Logo depois, uma dúzia de braços robustos se atarefava em desmantelar a parede. Ela caiu inteiriça. O cadáver, já grandemente decomposto e manchado de coágulos de sangue, erguia-se ereto aos olhos dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada, o olho solitário chispante, estava sentado o horrendo animal, cuja astúcia me induzira ao crime e cuja voz delatora me havia apontado ao carrasco. Eu havia emparedado um monstro no túmulo. As 1000 afrontas de Fortunato eu as suportei o melhor que pude. Mas quando passou destas ao insulto, jurei vingança. Mas você, que conhece tão bem a natureza de minha alma, não há de imaginar que proferi uma única ameaça. Ao fim e ao cabo, eu me vingaria. Isso era ponto pacífico, irrevogável. E sendo irrevogável, a decisão excluía toda a ideia de risco. Não devia apenas punir, mas punir impunentemente. Um mal não está reparado se alguma represália recair sobre quem o repara, como não está reparado se o vingador não puder se revelar a quem cometeu o mal. Claro está que nenhum ato ou palavra de minha parte dera ensejo a que Fortunato duvidasse de minha boa vontade. Continuei, como de hábito, a sorrir-lhe, sem que ele percebesse que sorria agora à ideia de sua imolação. Tinha um ponto fraco esse Fortunato. Muito embora sobre outros aspectos fosse um homem de se respeitar e mesmo temer, orgulhava-se de conhecer vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito do virtuoso. O mais das vezes, seu entusiasmo serve ao momento e à oportunidade a praticar alguma impostura à custa de milionários britânicos ou austríacos. Em se tratando de pinturas e joias, Fortunato era, como seus compatriotas, um charlatão. Mas em matéria de vinhos antigos, era sincero. Nisso não diferíamos substancialmente. Eu mesmo era entendido em boas safras italianas e comprava a largas sempre que podia. Foi a hora do crepúsculo. Certa noite, no desvario supremo da estação carnavalesca,
que fui ao encontro de meu amigo. Ele me abordou com vivacidade excessiva, pois bebera demais. O sujeito usava uma fantasia de bufão, vestia uma peça justa e listrada e tinha a cabeça encimada pelo chapéu cônico de guizos. Fiquei tão feliz de encontrá-lo que não queria mais parar de lhe apertar a mão. Disse a ele: "Meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo! Que bela aparência, é notável! Mas recebi um barril que dizem ser de amontilado, e tenho lá minhas dúvidas." "Como?" disse ele. "Amontilado? Um barril? Impossível! E no meio do carnaval?" "Tenho lá minhas dúvidas", repliquei, e cometi a tolice de pagar o preço de um amontilado sem consultá-lo primeiro. Não havia meio de encontrá-lo e tive medo de perder o barril. Amontilado? Tenho lá minhas dúvidas. Amontilado? E quero me livrar delas. Amontilado? Como você está ocupado, vou ter com Lucchesi. Se alguém tem tino crítico, esse alguém é ele. Vai saber me dizer. Lucchesi não sabe diferenciar um amontilado de um Jerez. Mas não falta o tolo que diga que o paladar dele é paio para o seu. Venha, vamos." "Para onde?" "Para suas caves." "Não, meu amigo, não. Não vou abusar de sua bondade. Logo se vê que você tem um compromisso. Lucchesi..." "Não tenho compromisso nenhum. Venha." "Meu amigo, não. Não é um compromisso, mas esse resfriado severo que logo se vê que o aflige. As caves são insuportavelmente úmidas, estão incrustadas de salitre." "Vamos mesmo assim. O resfriado não é nada. Amotilado. Você foi trapaceado. Enquanto a Lucchesi, esse não sabe distinguir o Jerez de um amotilado." A essas palavras, Fortunato apossou-se de meu braço, vestindo uma máscara de seda negra e puxando um roquelô rente ao seu corpo. Deixei que ele me arrastasse rumo ao meu palazzo. Nenhum criado estava em casa. Todos haviam escapado para festejar em louvor à época. Eu lhes dissera que não voltaria até a manhã seguinte e dera ordens explícitas de que não dessem um passo para fora da casa. Estas ordens eram suficientes, eu bem sabia, para garantir o sumiço imediato de todos e cada um, tão logo eu lhes desse as costas. Tirei 2 tochas dos castiçais e, entregando uma a Fortunato, conduzi-o com vênias por uma sequência de aposentos até o arco que levava às caves. Segui por uma longa escada em espiral, rogando-lhe que tivesse cautela ao me seguir. Chegamos finalmente ao pé da escada e pisamos o chão úmido das catacumbas dos Montresor. O andar do meu amigo era incerto, e os guizos do chapéu tilintavam as suas passadas. "O barril?" perguntou ele. "Mais adiante", respondi. "Mas veja só a teia branca que brilha nessas paredes cavernosas." Ele se voltou para mim e me fitou nos olhos com 2 órbitas turvas que destilavam a relma da ebriedade. "Salitre?" finalmente perguntou. "Salitre?" repliquei. "Mas quando começou essa tosse?" Meu pobre amigo não teve como responder por uns bons minutos. "Não é nada", disse afinal. "Venha", eu disse determinado. "Vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. É feliz, como eu já fui. Sua falta seria sentida. Não há o menor problema para mim. Vamos voltar. Você vai cair doente e não quero ser o responsável. Além do mais, Lucchesi..." "Basta disso", disse ele. A tosse não é nada. Não vai me matar. Não é de uma tosse que eu vou morrer." Tem razão, repliquei. "Também não tenho a menor intenção de alarmá-lo à toa, mas todo cuidado é pouco. Um gole desse medor vai nos proteger da umidade." E desarrolhei uma garrafa e tirei de uma longa fileira disposta sobre o bolor. "Beba", eu disse, oferecendo-lhe o vinho. Levou-o aos lábios com uma piscada maliciosa.
Fez uma pausa e acenou familiarmente com a cabeça enquanto os guizos tilintavam. Bebo aos mortos que repousam aqui à volta. E eu, a vida longa. Tomou novamente do meu braço e seguimos em frente. Essas caves, ele comentou, são enormes. Os Montresor, respondi, foram uma família importante e numerosa. Qual é mesmo o seu brasão? Um grande pé humano em couro contra campo azul. O pé esmaga uma serpente rampante cujas presas penetram o calcanhar. E o lema? Nemo me impune lacessit. Do latim, ninguém me provoca com impunidade. Ótimo, ele disse. O vinho cintilava em seus olhos e os sinos tilintavam. Minha própria fantasia se acolorava com o medô. Havíamos passado por parede de ossos empilhados com barris e tonéis alternados, rumo aos recessos mais recônditos das catacumbas. Fiz nova pausa e, dessa vez, me atrevi a segurar Fortunato pelo braço acima do cotovelo. O salitre, eu disse. Veja como vai crescendo, agarra-se feito musgo à parede das caves. Estamos embaixo do leito do rio. As gotas de umidade escorrem entre os ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde. Essa sua tosse não é nada, ele disse. Vamos em frente. Mas primeiro, mais um gole desse medô. Abri e passei um garrafão de Degave. Esvaziou-a de um fôlego só. Os olhos rebrilharam com uma luz feroz. Soltou uma risada e jogou a garrafa para cima num gesto que não entendi. Olhei surpreso para ele. Repetiu o movimento, que era grotesco. Não compreende? Não. Então você não é da Irmandade? Como? Não é um pedreiro livre? Sim, respondi. Sim. Você? Impossível. Pedreiro livre? Sim, pedreiro. Uma prova, ele pediu. Aqui está, respondi, tirando uma colher de pedreiro das dobras do meu roquelô. Pá! Está zombando, ele exclamou, retrocedendo alguns passos. Mas vamos ao amontilado. Assim seja. Respondi, voltando a guardar a colher sob a capa e novamente oferecendo-lhe o braço. Apoiou-se pesadamente. Continuamos nossa jornada em busca do amontilado. Passamos por uma sequência de arcos baixos, descemos, avançamos e, descendo novamente, chegamos a uma cripta profunda, em cujo ar viciado nossas tochas mais ardiam que flamejavam. No canto mais remoto da cripta, abria-se outra menos espaçosa. Tinha as paredes cobertas de despojos humanos empilhados até a abóbada, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 lados dessa cripta interior ainda conservavam esse adorno. Os ossos tinham sido arrancados do quarto e jaziam promiscuamente pelo chão, formando um montículo de bom tamanho. Na parede posta nu com a remoção dos ossos, percebemos um recesso ainda mais profundo, com 4 pés de profundidade, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Parecia ter sido construído sem fim definido. Um mero intervalo entre 2 dos suportes colossais do teto das catacumbas, que era fechado por uma das paredes exteriores de granito maciço. Foi em vão que Fortunato, levantando a tocha baça, tentou divisar as profundezas do recesso. A luz débil não permitia que víssemos o seu fim. Vá em frente, eu disse. O amontilado está aí dentro. Quanto a Lucchesi, é um ignorantão, interrompeu meu amigo, dando um passo incerto adiante enquanto eu seguia nos seus calcanhares. Num instante, chegou à extremidade do nicho e, sentindo a própria marcha detida pela rocha, ficou ali, estupidamente atordoado. Um momento mais e eu agrilhoara o granito. Na superfície deste havia 2 grampos de ferro, a cerca de 2 pés um do outro na horizontal. De um deles pendia uma corrente, do outro um cadeado. Passando os elos em volta da cintura, prendê-lo foi coisa de poucos segundos. Estava atônito demais para resistir.
Retirando a chave, recuei para fora do recesso. Passe a mão pela parede, eu disse. Não há como não sentir o salitre. Na verdade, tudo é muito úmido. Permita-me implorar de novo. Vamos voltar, não? Então serei obrigado a deixá-lo aqui. Mas antes, devo-lhe todas as pequenas atenções a meu alcance. O amotilado! Exclamou meu amigo, ainda não recobrado do espanto. É verdade, respondi. O amotilado. Enquanto dizia essas palavras, eu me ocupava na pilha de ossos que mencionei há pouco, atirando-os para o lado. Logo pus a descoberto alguma argamassa e pedra de cantária. Com esses materiais e com a ajuda da colher, comecei vigorosamente a tapar a entrada do nicho. Mal assentara a primeira fileira de pedras quando percebi que a ebriedade de Fortunato dissipara-se bastante. O primeiro indício foi um grito baixo, lamentoso, do fundo do recesso. Aquele não era um grito de bêbado. Seguiu-se em silêncio longo e obstinado. Assentei a segunda fileira e a terceira e a quarta. E então ouvi a vibração furiosa das correntes. O barulho durou vários minutos, durante os quais, para que pudesse escutar com mais satisfação, interrompi o trabalho e me sentei sobre os ossos. Quando finalmente o clangor cedeu, retomei a colher e terminei sem mais interrupção a quinta, a sexta, a sétima fileira. Agora a parede chegava quase ao meu peito. Fiz nova pausa e, erguendo as tochas acima da minha obra, lancei uns raios débeis sobre a figura ali dentro. Uma sucessão de gritos altos e estridentes explodindo subitamente da garganta daquela figura encadeada pareceu me empurrar com violência para trás. Por um breve momento hesitei, estremeci. Puxando o punhal da bainha, comecei a explorar o recesso. Mas bastou um instante de reflexão para me tranquilizar. Passei a mão pela alvenaria sólida das catacumbas e me dei por satisfeito. Cheguei mais perto da parede. Respondi aos berros daquele que clamava: fiz eco, fiz coro, ultrapassei-o em volumes e força. Fiz isso. E o suplicante fez silêncio. Era já meia-noite e minha tarefa chegava ao fim. Completar a oitava, a nona, a 10ª fileira. Terminar a parte da última, a 11ª. Faltava uma única pedra por assentar e rebocar. Forcejei com seu peso, encaixei-a parcialmente na posição final. Mas então veio do nicho um riso baixo que me eriçou os cabelos. Ouviu-se em seguida uma voz triste, que tive dificuldade de reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia: que bela piada, verdade. Uma peça excelente. Vamos morrer de rir no palácio. Com um bom vinho. O amutilado, eu disse. Sim, claro, um amutilado. Mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando no palácio, a minha senhora e os outros? Sim, respondi. Vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor! Isso mesmo, pelo amor de Deus! Mas espreitei em vão por uma resposta a essas palavras. Fiquei impaciente. Chamei alto. Fortunato? Nenhuma resposta. Chamei de novo. Fortunato? Nenhuma resposta ainda. Joguei uma tocha pelo vão restante e deixei que caísse para dentro. Não se ouviu mais que um tirentar de guizos. Senti náuseas por conta da umidade das catacumbas. Apressei-me por fim à minha obra. Assentei a última pedra e reboquei. Contra a nova alvenaria, reergui o velho baluarte de ossos. Por meio século, nenhum mortal veio perturbá-los. In pace requiescat.
É verdade, nervoso. Eu estava assustadoramente nervoso e ainda estou. Mas por que você diria que eu estou louco? A doença tinha aguçado os meus sentidos, não destruído, não amortecido. Acima de tudo, aguçado estava o sentido da audição. Eu escutava todas as coisas no céu e na terra, eu escutava muitas coisas do inferno. Como posso estar louco? Ouça com atenção e veja com que sanidade, com que calma sou capaz de lhe contar toda a história. É impossível dizer como a ideia entrou primeiro no meu cérebro, mas uma vez concebida, perseguia-me dia e noite. Objeto não havia nenhum, paixão não havia nenhuma, eu amava o velho, ele nunca me fizera mal, ele nunca me insultara, pelo ouro dele eu não nutria desejo. Penso que foi o olho dele. Sim, foi isso. Tinha um olho de um abutre, um olho azul pálido recoberto por uma película. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue congelava. E assim, por etapas, muito gradualmente, decidi tirar a vida do velho e, dessa forma, livrar-me do olho para sempre. Bem, esse é o ponto. Você me imagina louco. Loucos não sabem de nada. Mas você devia ter me visto, você devia ter visto a sabedoria com que agi, com que cautela, com que antecipação, como me entreguei ao trabalho dissimulado. Eu nunca mais fora gentil com o velho do que durante a semana que antecedeu a minha perpetração do assassinato. E toda noite, por volta da meia-noite, eu girava a fechadura da porta dele e a abria. Oh, com tanta delicadeza! E então, quando havia aberto o suficiente para a passagem da minha cabeça, eu introduzia uma lanterna escura, coberta, toda coberta, para que nenhuma luz passasse, e fazia entrar a minha cabeça. Oh, você riria de ver a astúcia com que me fazia entrar. Eu a movia devagar, muito, muito devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar a cabeça inteira pela abertura, até que eu pudesse vê-lo deitado na cama. Ah, um doido seria esperto assim? E depois, quando a minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu descobri a lanterna cauteloso, com tanta cautela, cauteloso, porque as dobradiças gemiam. Eu a descobria o suficiente para que um fino raio de luz caísse sobre o olho do abutre. E isso eu fiz por 7 longas noites. Toda noite, exatamente à meia-noite. Mas encontrava o olho sempre fechado e, portanto, era impossível executar o trabalho, pois não era o velho que me atormentava, mas o seu olhar. E toda manhã, quando o sol raiava, eu ia determinado ao quarto e ele falava com audácia, chamando-o pelo nome num tom caloroso, e perguntava como havia passado a noite. Veja que ele teria de ser um velho muito astucioso de verdade para suspeitar que toda noite eu espreitava enquanto dormia. Na 8ª noite fui mais cauteloso que de hábito para abrir a porta. O meu movimento era mais lento que o de um ponteiro menor de um relógio. Antes daquela noite eu nunca mais senti o alcance dos meus poderes, da minha sagacidade. Eu mal podia conter meu sentimento de vitória. Pensar que estava ali, abrindo a porta um pouco de cada vez, e ele nem sonhava as minhas intenções ou pensamentos secretos. Eu cheguei a rir da ideia, e talvez ele tivesse me ouvido, pois se mexeu na cama de repente, como se estivesse assustado. Nisso você poderia pensar que eu recuaria, mas não. Na escuridão densa, o quarto estava negro como piche,
porque as persianas estavam bem fechadas pelo medo de ladrões. E dessa forma, eu sabia que ele não teria como ver a abertura da porta que eu continuava a empurrar continuamente. Eu já tinha introduzido a minha cabeça e ia descobrir a lanterna quando meu polegar escorregou no ferrolho do estanho e o velho pulou da cama gritando: "Quem está aí?" Fiquei imóvel e não disse nada. Por uma hora inteira não movi um músculo e nesse meio tempo não o ouvi se deitar. Continuou sentado na cama à escuta, como eu fizera noite após noite espreitando os relógios da morte na parede. Nessa hora, escutei um leve gemido e sabia que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou um lamento, oh não. Era um som baixo, abafado, que emerge do fundo da alma tomada de espanto. Eu conhecia bem o som. E muitas noites, exatamente à meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele brotava do meu próprio peito, intensificado, com seu eco aterrorizante, os terrores que me perturbavam. Eu sabia o que o velho sentia e tinha pena dele. Embora no fundo eu risse, eu sabia que ele permanecia deitado, acordado, desde o primeiro ruído quando tinha virado na cama. Desde então, os medos dele vinham crescendo. Ele tentava imaginá-los sem razão, mas não conseguia. Ele se dizia: "Não é nada a não ser o vento na chaminé, apenas um rato cruzando o quarto, ou é só um grilo que cantou uma única nota." Sim, ele procurava se conformar com essas hipóteses, mas achava todas inúteis. Todas inúteis. Porque a morte, ao se acercar dele, tinha se aproximado com sua sombra negra e envolvido a vítima. E foi a influência pesarosa da sombra imperceptível que o fez sentir, embora ele não visse nem ouvisse, sentir a presença da minha cabeça no quarto. Quando já havia esperado por um longo tempo, muito paciente, sem ouvi-lo deitar-se, decidi abrir uma fenda muito, muito pequena na lanterna. E assim eu a abri. Você não pode imaginar quão furtivo, até que um único raio sombrio, como um filamento de uma teia de aranha, disparou da fenda e caiu no olho do abutre. Ele estava aberto, bem aberto, e fiquei furioso ao fixá-lo. Eu vi com perfeita clareza todo ele um azul pálido coberto por um véu horrendo que enregelou a própria médula dos meus ossos. Porém, eu não via mais nada do rosto ou da pessoa do velho, pois eu tinha apontado o raio como que por instinto precisamente sobre o ponto maldito. Eu não lhe disse que você confunde a loucura com o simples aguçamento dos sentidos? Bem, sim. Chegou aos meus ouvidos um som baixo, abafado, ligeiro, como de um relógio envolvido em algodão. Também aquele som eu conhecia bem. Eram as batidas do coração do velho. Elas aumentaram a minha fúria como a batida de um tambor que estimula um soldado a ter coragem. Mas ainda assim me contive e permaneci inerte. Eu mal respirava. Segurei a lanterna imóvel, experimentei o quanto era capaz de manter o raio sobre o olho. Enquanto isso, o tamborilar infernal do coração aumentou. Tornou-se mais e mais rápido e mais alto a cada momento. O terror do velho deve ter sido extremo. Tornou-se mais alto a cada momento. Você está me ouvindo? Eu lhe disse que estou nervoso, portanto estou. E agora,
Na hora morta da noite, em meio ao silêncio aterrorizante daquela casa velha, esse som estranho me levou a um terror incontrolável. Porém, por mais alguns minutos, eu me contive e fiquei imóvel. Mas as batidas se tornaram mais altas, mais altas. Eu pensei que o coração fosse explodir, e nessa hora fui tomado de angústia. O som seria ouvido por um vizinho. A hora do velho tinha chegado. Com um grito estridente, escancarei a lanterna e entrei no quarto. Ele guinchou uma só vez. Num instante, eu o arrastei para o chão e puxei a cama pesada sobre ele. Depois sorri de ver o ato realizado. Mas por muitos minutos o coração continuou batendo com um som abafado. Isso, entretanto, não me incomodou. Não seria ouvido através da parede. Aos poucos, parou. O velho estava morto. Retirei a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava como pedra. Morto como pedra. Pus a mão sobre o coração e deixei ali por alguns minutos. Não havia pulsação. Ele estava morto como pedra. O olho dele não ia me perturbar mais. Se você ainda pensa que sou louco, vai mudar de ideia depois que eu descrever as sábias precauções que eu tomei para ocultar o corpo. A noite definhava e trabalhei apressado, mas em silêncio. Primeiro, desmembrei o cadáver. Cortei a cabeça, os braços e as pernas. A seguir, levantei 3 tábuas do piso do quarto e escondi tudo entre os caibros. Depois eu recoloquei as tábuas com tanta engenhosidade, com tal destreza que nenhum olho humano, nem mesmo dele, notaria alguma coisa errada. Não havia nada para lavar, nenhum tipo de mancha, nenhuma mancha de sangue. Eu tinha sido por demais cuidadoso. Um ralo havia sorvido tudo. Quando terminei todo o trabalho, eram 4 horas. Ainda estava escuro como a meia-noite. Quando os sinos deu as horas, houve uma batida na porta da rua. Desci para abri-la com o coração leve, pois o que eu tinha a temer agora? Entraram 3 homens que se apresentaram com delicadeza irrepreensível como agentes da polícia. Um vizinho tinha ouvido um grito agudo durante a noite, levantou-se a suspeita de um crime. Registrara-se a queixa na polícia e eles, os agentes, foram designados para dar busca no local. Sorri, pois o que tinha eu a temer? Dei boas-vindas aos cavalheiros. O grito, eu disse, tinha sido meu num sonho. O velho, mencionei, estava fora, no campo. Conduzi os visitantes por toda a casa. Convidei-os a explorar bem. Levei-os sem pressa ao quarto dele. Mostrei-lhe os tesouros do velho, seguro, imperturbável. No entusiasmo da minha confiança, trouxe cadeiras ao quarto e me expressei o desejo de que descansassem do trabalho ali. Ao passo que eu, na audácia selvagem da minha completa vitória, acomodei-me no ponto exato sobre o qual jazia o cadáver da vítima. Os agentes se mostraram satisfeitos. Meus modos os haviam convencido. Eu estava particularmente à vontade. Eles continuaram sentados e, enquanto eu dava respostas animado, tagarelaram sobre coisas íntimas. Mas pouco tempo depois me senti empalidecendo e desejando que fossem embora. Minha cabeça doía. Imaginei ouvir um tinido nos ouvidos, mas eles seguiam sentados, tagarelando. O tinido tornou-se mais claro. Passei a falar mais exaltado para me livrar da sensação, mas ele insistiu e ganhou definição, até que aos poucos descobri que o som não estava nos meus ouvidos. Nessa hora eu sem dúvida, fiquei muito pálido, mas falava com mais fluência e em voz mais alta. Entretanto, o som se intensificou. O que eu podia fazer? Era um som baixo, abafado, ligeiro,
muito parecido com o som de um relógio envolvido em algodão. Fiquei quase sem fôlego, mas os agentes não ouviram. Falei mais depressa, com mais veemência, mas o ruído aumentava continuamente. Levantei e discuti banalidades num tom agudo e com gestos exagerados, mas o ruído aumentava continuamente. Por que eles não iam embora? Andei pelo piso, para cima e para baixo, com passadas pesadas, como se estivesse enfurecido com as falas deles, mas o ruído aumentava continuamente. Deus, o que eu podia fazer? Espumejei, fiquei furioso. Girei a cadeira em que estivera sentado e arrastei-a sobre as tábuas, mas o ruído se sobrepôs a tudo e aumentava sem parar. Tornou-se mais alto, e os homens seguiam tagarelando com prazer e sorriam. Seria possível que não estivessem ouvindo? Deus Todo-Poderoso, não, eles ouviram. Eles suspeitaram, eles sabiam. Eles zombavam do meu terror, isso eu pensei e ainda penso. Mas qualquer coisa era melhor que essa agonia. Qualquer coisa era mais tolerável que esse escárnio. Eu não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que tinha que gritar ou morrer. E então de novo. Ouça, mais alto. Miseráveis! Guinchei. Parem de disfarçar! Eu confesso o crime! Arranquem as tábuas aqui! São as batidas do seu coração horrendo!